Já estamos em direto mais uma vez. Muito boa noite a todos que estejam a ver ou que possam vir a ver este vídeo. Vamos só aqui, como já é habitual, aguardar um pouco para ver se algumas pessoas se juntam, mas se isso não acontecer, nós avançamos na mesma porque eu tomei a iniciativa de criar este programa porque Portugal está num estado apático, há motivos para protestar, há motivos para demonstrar o nosso descontentamento e na situação e no panorama em que estamos é necessário cada vez mais termos a nossa voz e deixarmos claro quais é que são os nossos valores e princípios e aquilo com que defendemos e com que estamos contra. Dito isto, vamos então começar o programa da Voz de Protesto, programa semanal que tem como principal propósito aumentar a literacia financeira dos portugueses, assim como o seu sentido crítico. É sabido que Portugal é dos países da Europa, aliás, é um povo dos países da Europa com menos literacia financeira, e, portanto estamos aqui a tentar mudar isso, um passo de cada vez e um live de cada vez. Sendo assim, vamos então começar. Como sempre, vamos começar pelas notas iniciais. E hoje vamos falar de quê? Da minha cidade de Braga. É a segunda vez que estou a falar de Braga, mas é com muito orgulho que o faço. E o tema que eu quero trazer aqui é de extrema importância para os jovens. Porquê? Vou falar sobre a habitação, porque num recente estudo divulgado pelo INEC, revelou as variações que houve na oferta de habitação nas várias capitais de distrito em Portugal. É de salientar que Braga foi a capital de distrito onde a variação cresceu e foi superior. Ou seja, Braga foi a capital de distrito, ou seja, a cidade em Portugal, onde a oferta de habitação mais cresceu. E eu trago aqui este tópico porquê? Porque quando as coisas são bem feitas, os resultados aparecem. E aqui eu tenho que dar graças ao Presidente da Câmara de Braga, o Sr. Ricardo Rio, que apesar de sermos de blocos partidários opostos, digamos assim, há que reconhecer quando as pessoas fazem um bom trabalho e quando é esse o caso, as provas também aparecem e as provas estão aqui. Braga é uma cidade de jovens, onde há muita população jovem e é importante que essa população jovem tenha um sítio para ir morar quase e quando queira sair da casa dos pais. Portanto, é de salientar que a oferta de habitação em Braga cresceu 25%, ao mesmo tempo onde há capitais de distrito, como é o caso de Porto Alegre, por exemplo, que a oferta diminuiu em 42%. E há outras capitais, como Beja e Guarda, que têm valores muito semelhantes. Portanto, é de louvar e é de agradecer, digamos assim, o bom trabalho que tem tido o Presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio. E dito isto, passamos para o segundo tópico. E hoje vamos nos focar mais na parte de literacia financeira e vamos falar do que é independência financeira. Estou certo que muitos dos que me veem e dos que possivelmente vão ver no futuro já de certeza ouviram falar deste termo, mas isto, a independência financeira, não é algo que se tenha de um dia para o outro, ou de um ano para o outro, ou nem em 5 anos. São raros os casos onde isso acontece. Mas, não querendo eu estar aqui a explicar esse processo, porque tem que ser um caminho feito sozinhos, há vários conceitos que surgem quando se começa a percorrer esse caminho. E alguns deles é, primeiramente, poupar, que este é o conceito que a maior parte está familiarizado, mas depois há, por exemplo, fonte de emergência, há reduzir os gastos, há rendimento passivo e ativo. Eu trouxe aqui este tópico porque, mais uma vez no panorama atual, é cada vez mais importante nós tentarmos construir a nossa independência financeira para alcançar a liberdade financeira e esse é um caminho que demora muito tempo, na maior parte dos casos estamos a falar de períodos temporais de 20 ou 30 anos, mas que é perfeitamente atingível se nos esforçarmos e nos dedicarmos com os compromissos que fazemos, como poupar mais, cortar em alguns casos, investir parte do nosso salário mensal para criar uma fonte de rendimento passivo que não nos obriga a trabalhar para receber mais outra fonte de rendimento. É esta ligação entre os conceitos e este caminho que tem que se percorrer que torna este objetivo atingível para quem está disposto e para quem tem a disciplina de percorrer esse mesmo caminho que nem sempre é fácil. E agora que abordei o tema da liberdade financeira, vamos falar sobre o PSI 20, ou concretamente sobre ações. E perdoem-me o erro, porque a partir de 18 de março o PSI 20 deixa de se chamar PSI 20 e passa-se a chamar apenas PSI. E porquê?
porque o PSI 20 já não tinha 20 empresas, tinha apenas 18 ou 19, mas agora vai passar a ter apenas 15. Isto é um espelho do que se passa e da situação económica em Portugal. Porquê? O PSI 20 é o índice de referência, é o índice onde as ações portuguesas têm mais destaque, mas há outras ações que não estão no índice. E há ações que vão deixar de estar, como já disse, vão passar de 18 para 19 para 15 empresas e ações cotadas. E as empresas que vão sair é a Nova Base, a Farol, a Ramada e a Ibersol. E porquê é que estas empresas vão sair? Porque há certos parâmetros que têm que se cumprir para podermos ser considerados uma ação de referência e fazer parte do índice, neste caso o PSI, a partir de 18 de março. E há parâmetros como capitalização do mercado, quanto é que vale a empresa, as ações que têm disponíveis para ser negociadas na bolsa e mesmo o volume de negociação diário, ou mensal, ou anual, depende deste caso, nem sei ao concreto os parâmetros. Mas, por exemplo, o volume de negociação baseia-se na quantidade de ações e ao preço e isso tudo que ocorrem nesta determinada ação. E agora que eu falei aqui do PSI 20, eu quero só destacar, dar aqui um pequeno destaque à Ibersol, que no dia 2 valorizou 12%. É óbvio que isto demonstra bem a volatilidade dos mercados, mas também demonstra que é possível ganhar no curto prazo, mas nem sempre vai acontecer. E hoje, para quem estivesse atento, foi um dia de sorte. 12% é um retorno muito bom, só para terem uma fonte de comparação. O retorno médio, que é considerado médio pela maior parte dos investidores, é de 7,5%, que é o retorno do S&P 500. Portanto, a Ibersol ter variado positivamente 12% é quase extraordinário. É óbvio que isto se deve a um acontecimento com a venda do Burger King, porque a Ibersol é detentora de várias marcas em Portugal, mas são estes acontecimentos que às vezes influenciam o mercado e quem está atento pode obter as suas vantagens. Dito isto, vamos agora mais para a parte económica. Eu gostava de fazer uma pergunta e, se quiserem, podem responder nos comentários. E a pergunta é a seguinte: sabem o que é a estagflação? Eu até vou repetir outra vez e dar-vos tempo para responder sobre se sabem o que é a estagflação. E agora que eu já dei algum tempinho, eu vou dizer. A estagflação é basicamente uma situação económica onde a economia se encontra estagnada ao longo de um certo e determinado período de tempo e nesse mesmo período de tempo encontramos e presenciamos uma inflação persistente e elevada. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe sobre este tópico, concretamente sobre a inflação, porque é um tópico que eu já falei aqui várias vezes e com certeza terei mais oportunidades para o abordar, porque os preços estão a subir, isso é um facto. Mas quero-vos deixar aqui claro, porque esta estagflação é uma situação que provavelmente é o que nos reserva o futuro, porque há vários acontecimentos que se estão a conjugar para contribuir para esta situação e, portanto, eu quero deixar aqui o alerta sobre a estagflação, porque o futuro pode ser isto e nós temos que saber o que é para podermos estar preparados para isso. Dito isto, vamos avançar para os assuntos quentes da Voz de Protesto, programa que tem como principal objetivo aumentar o sentido crítico dos portugueses e a sua literacia financeira. E então vamos falar sobre os combustíveis. Este foi o tópico com que eu terminei o meu último direto. E hoje eu vim dar aqui destaque ao grande anúncio feito pelo nosso Primeiro-Ministro. Neste momento nem é Primeiro-Ministro, porque ainda nem há um governo em vigor, se bem que os portugueses acho que se esquecem disso, que as eleições ainda nem se deram por concluídas. Mas vamos falar sobre o ISP, que supostamente vai descer cerca de 2 cêntimos. Então, a gasolina e o gasóleo sobem 14 cêntimos ou 12 cêntimos num dia. Estão previstos subir mais já na próxima segunda-feira e a descida que nós temos perante uma subida de mais de 20 ou 25 cêntimos é uma descida de 2 cêntimos. É isso e os autovouchers de 20 euros. Eu, para além de repudiar esta medida, porque isto é uma medida de quem não está atado, está de mãos atadas, porque sabe que não pode reduzir a despesa porque tem uma máquina de Estado gigante para manter. Temos mais de 700 mil funcionários públicos para uma população de 10 milhões de habitantes.
E, como eu estava a dizer, isto é claramente um acto de quem está apertado e não pode fazer muito. E até há notícias que dizem que o governo não pode participar nas atividades de mercado, mas já pode para regular as margens das consumidoras. De certeza que muitos de nós já nos esquecemos disso. Mas, voltando ao ponto, o ISP vai descer 2 cêntimos. E eu gostava de perguntar se não vos surgiu a pergunta porquê é que só desce 2 cêntimos, ou porquê é que não desce 5, ou porquê é que não desce 20, ou porquê é que não desce para metade. Mas eu fui pesquisar e eis que tenho aqui a resposta. Então, basicamente é o seguinte. Na próxima segunda-feira os combustíveis estão previstos subir entre 12 e 8 cêntimos, entre a gasolina e o gasóleo. E essa subida vai resultar num acréscimo do IVA, ou seja, o facto de acontecer essa subida de 12 e 8 cêntimos vai fazer com que o IVA que o Estado recolhe nesse aumento suba 2 cêntimos. E, portanto, para contrariar essa descida, o ISP vai descer 2 cêntimos. Ou seja, basicamente isto não serve para grande coisa, a não ser para não fazer nada, basicamente, porque dificilmente os consumidores vão sentir qualquer efeito nisto. Portanto, isto é uma medida é uma entre outras ridículas que não têm efeitos práticos imediatos, não têm efeitos práticos que demonstrem um impacto com a população e que na verdade servem para muito pouco, para além de criar tópicos e títulos de jornais e abrir telejornais. Dito isto, avançamos para o segundo tópico dos assuntos quentes, peço desculpa, é o que dá a estar assim a fazer diretos, com a pressão de ter os meus caríssimos espectadores aqui a ver-me, e vamos avançar para o segundo assunto quente, que é o seguinte. Como eu já aqui referi, nós estamos num período de inflação, mas tem havido notícias que provavelmente derivam do acontecimento, mais uma vez, mundial que está a acontecer, que é a guerra na Europa, entre dois países que, por acaso, são dos maiores exportadores de algumas matérias-primas e alimentos essenciais para o dia-a-dia como nós o conhecemos. E, portanto, há várias entidades e há várias associações, e até a própria ONU já vem dizer que é possível registarmos aumentos de 20% a 30% nos preços de alguns alimentos, concretamente óleo, o trigo, a soja. Estes alimentos podem não parecer de grande importância, mas estes alimentos são a base de uma gama de outros alimentos e produtos que compõem a nossa alimentação. E não há muitos países que produzam estes alimentos, e desculpem estar sempre a repetir a mesma palavra, mas um aumento de 20% a 30% é escandaloso. Não há vales que nos salvem disto, e não há vales que salvem a maior parte da população portuguesa, ou pelo menos a população com baixos rendimentos. Muita da população em Portugal tem baixos rendimentos, porque vivemos tributados por impostos. E então eu trouxe aqui este tópico porquê? Porque há dois lados da moeda. Nós temos, como eu já disse, a ONU a dizer que isto vai acontecer, que para os países adotarem medidas proteccionistas, digamos assim. Temos a CAP, que é, por exemplo, a Confederação dos Agricultores Portugueses. Temos várias empresas do setor a avisar que, não só com os custos da energia, mas também com a guerra, que veio impactar ainda mais e aumentar ainda mais estes efeitos, isto pode acontecer, os alimentos podem subir 20% a 30%. E, portanto, eu quero, para finalizar aqui este live, quero deixar aqui este alerta, porque nós temos que nos preocupar, como é óbvio, mas também temos de tentar encontrar maneiras de contrariar estes fatores, e a única forma, pelo menos que eu vejo isso, é ou tentar reduzir os gastos, que para muita da população provavelmente já será difícil, ou outra forma é tentar investir o nosso dinheiro, mas isso também só é feito com bastante conhecimento, porque senão o risco está sempre presente, mas se não tivermos conhecimento, o risco será sempre maior. Portanto, os alimentos podem vir a subir 20% a 30%, e isto vai ter impactos ainda mais dramáticos,
globalmente, não é só em Portugal, não pensem que só nos afeta a nós. Nós provavelmente somos dos últimos a sentir esses impactos, mas quando os sentimos, vamos sentir seriamente. E, portanto, termino aqui o programa da Voz de Protesto. Muito obrigado a todos que estiveram a ver. Desejo-vos, como sempre, uma boa noite e ficava extremamente agradecido se pudessem partilhar a página, porque, como sabem, há sempre motivos para protestar e todos temos uma voz. Muito obrigado e uma boa noite. Com licença.